Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Wallace. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a criação da agenda na nossa unidade aí. Antes da gente começar o vídeo, queria pedir vocês para estar seguindo o nosso canal, para sempre estar recebendo atualizações e funções novas aí do sistema. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Já com o sistema aberto, com o login de vocês, vocês vão navegar até o menu canto esquerdo inferior. A parte de regulação da agenda ou gerência da agenda, ela fica no modo regulação, tá? Como a gente sempre fala, vem na setinha, que fica um pouco do ícone, clica na setinha. Vocês vão observar que dentro de regulação, quando eu cliquei na setinha, ele vai ter uma outra setinha chamada serviços. Você vai clicar em serviços e a gente vai usar a opção aqui, agenda de serviço. Como é a opção que a gente vai usar sempre, eu já posso criar o atalho. Como é que cria? Botão esquerdo, segura e arrasta para a direita. Vou deixar aqui no cantinho, que eu sei que é a opção que eu vou usar sempre. Então vamos lá. Vamos abrir a opção agenda de serviço. Vou maximizar aqui para a gente visualizar melhor as informações. Então vamos lá. Município já vem travado no login, tá? Unidade aqui eu posso até trocar, mas geralmente já vem travado também na unidade que você atua. Tá bom? Agora, serviço. Os serviços são os serviços que o PSF oferece aí, tá bom? Consulta médica PSF, consulta NASF, da Policlínica, consulta especializada, consulta odontológica, pré-natal, ou seja, é aqui que você vai colocar o serviço para qual eu estou fazendo a minha agenda aqui, tá? Vou usar de exemplo aqui a do consulta médica PSF. Se fosse pré-natal, seleciona aí pré-natal e assim vai, tá bom? CBO, especialidade e profissional, você tem que preencher. Mas o que eu oriento a fazer primeiro, antes de eu preencher esse CBO e especialidade? Vem aqui no profissional e coloque o nome do seu profissional, ou seja, do médico ou do enfermeiro que você está fazendo a agenda, tá? No meu caso aqui, eu sei que o meu é profissional não especificado, que é um profissional que a gente usa de teste aqui, tá bom? No CBO, eu vou colocar o CBO, que esse profissional está cadastrado na minha unidade, que é médico da estratégia da saúde da família. Bacana? Agora vamos lá, porque aqui começa um pouquinho da pegadinha, que na verdade não é, mas se você não entender bem, vai te dar uma dor de cabeça, que é o seguinte: tipo da agenda. Tipo da agenda, você vai ver que tem duas opções, local e central. O que é isso? Se você usar a opção local, quer dizer que a sua agenda vai ficar visível somente na unidade que você está logado. Ou seja, se eu usar o tipo de agenda local, somente operadores que têm acesso à unidade que eu estou usando de teste aqui, Moreiras, vai ter acesso a essa agenda, vai conseguir agendar, cancelar e assim vai em tudo que é relacionado àquela agenda. Quando eu coloco o tipo central, eu abro a minha agenda para todo o município, ou seja, se eu criar uma agenda por consulta médica PSF central estando no Moreira, vou dar um exemplo, sei lá, vamos supor o PSF Maria dos Anjos consegue acessar a minha agenda do PSF Moreiras e agendar lá. Ah, Wallace, mas ninguém usa isso. Usa. Vou dar um exemplo da Policlínica. Toda a agenda que a Policlínica faz geralmente é central. Por quê? Vou dar um exemplo aí da pediatria. Ele faz a agenda central, disponibiliza a vaga para vocês e vocês, na hora de agendar, vocês colocam a agenda central, coloca a unidade policlínica e assim você consegue visualizar toda a agenda da pediatria ali na unidade policlínica. Mas o PSF fala, se não tem agenda central, depende. Se o seu PSF, por exemplo, for um PSF que tenha odontologia, o serviço de odontologia no PSF costuma atender mais de uma unidade, tá bom? Vou dar um exemplo, sei lá, São Sebastião. Se eu colocar aqui a unidade São Sebastião, tipo de agenda central, e coloco o serviço como consulta odontológica, eu vou criar como central. As outras unidades vão poder acessar a agenda do PSF do São Sebastião no serviço médico odontologia, serviço odontologia, perdão, e poder fazer todo o agendamento, tá bom? Então é muito importante você frisar aqui, se a sua agenda for local, só vocês que vão gerenciar, deixa local.
Se eu vou abrir minha agenda para os demais PSF, estou criando a agenda para odontologia, eu vou fazer ela central. Bacana? Então, beleza. Vamos deixar aqui como local mesmo. Então, aqui eu posso selecionar a partir de qual dia eu vou começar a criar a minha agenda. Tá bom? Vou começar a criar de hoje aqui mesmo, tá? Do dia 23. Como é que eu faço para estar criando? Seleciono o dia que eu quero. Agora eu venho e clico no inserir aqui, ó, que é o de inserir ou criar informação dentro do sistema. Cliquei no inserir, olha para você ver que interessante. Agora aqui que apareceu para mim hora e início da minha agenda. Como é que eu faço para estar colocando hora e início? Você pode clicar aqui no relógio e selecionar por aqui. Eu não gosto muito, mas fica a critério, tá? Sei lá, vou criar uma agenda para o meu médico, vai começar às 7 e vai acabar às 11 horas da manhã. E aqui, pessoal, a quantidade de vagas. Vamos supor que ela atende 15 de manhã e 15 à tarde. Eu posso vir aqui e colocar a quantidade de 15. Wallace, tem algum problema eu colocar uma quantidade a mais? Não, não tem problema nenhum. Deixa eu explicar por quê. Eu posso ofertar muito bem uma quantidade maior de vagas, vou dar um exemplo 20. Mas eu só vou utilizar sempre respeitando a quantidade de 15 que eu sei que meu médico atende. Ah, Wallace, mas então por que eu vou ofertar, eu vou disponibilizar mais vagas se ele só atende 15? Sei lá, vamos supor que ele resolveu fazer uma desistência e em um dia excepcional ele resolveu atender mais, sei lá, mais 5 pessoas. Você não tem que vir aqui no agenda, editar ela e criar mais vagas, não. Você só pega, já tem as vagas disponíveis e só agenda o paciente, tá bom? Ou seja, a quantidade de vagas, eu aconselho você sempre colocar uma quantidade um pouquinho a mais. Se é 15, sei lá, coloca 17, 16, ou seja, sempre tem uma margemzinha ali de segurança, para que caso você precisar, você tenha essa vaga disponível, tá? Tipo de atendimento. É uma primeira consulta ou um retorno. Como é PSF, tá, pessoal? Geralmente a gente sempre deixa como primeira consulta. Aqueles profissionais, exemplo do NASF, que são psicólogos, que costumam ter aquela agenda de retorno, eles podem utilizar o tipo de atendimento como retorno. Ou seja, eles vão ter uma agenda de primeira consulta e vão ter uma agenda de retorno, tá bom? Sexo é facultativo, tá? Pode deixar em branco se quiser. Idade mínima também, se eu não quiser fazer o controle, eu posso deixar. E aqui, pessoal, é a grande pegadinha dessa tela, que é o agenda direta sim ou não. O que é agenda direta sim ou não? Se você colocar agenda direta sim, o que o sistema vai entender? Que toda vez que você for agendar um paciente, você não tem que fazer uma solicitação previamente antes. Wallace, o que é essa solicitação? Vou mostrar aqui rapidinho só para vocês entenderem, tá? Essa solicitação é a solicitação que é utilizada basicamente na regulação, que é a solicitação de procedimento e serviço. É essa tela aqui, ó. Se eu colocar agenda direta não, todos os pacientes da minha unidade que eu for tentar agendar para esse serviço, consulta médica, PSF, eu tenho que fazer uma solicitação primeiro, para depois eu conseguir fazer uma solicitação. Então, ou seja, eu tenho que enviar aquele paciente para a demanda reprimida primeiro, para a fila de espera, para aí sim eu conseguir fazer o agendamento, tá bom? Geralmente, quando o PSF não tem tanto essa demanda, ele sempre trabalha com a agenda direta sim. Mas no caso da regulação, sempre a agenda direta não. Por quê? O PSF faz a solicitação na tela de solicitação de procedimento de serviço, o médico envia para a fila de espera, o médico regulador da regulação faz a regulação, aí ele vai depois faz o agendamento, ou seja, ele não fez um agendamento direto não, ele foi regulado primeiro, tá bom? O PSF sempre utiliza agenda direta sim. Bacana? Vamos lá, feito isso, se eu quiser adicionar um outro horário, eu clico aqui em adicionar. Clica em adicionar, o sistema vai te oferecer a seguinte opção: deseja criar agenda em lote com o mesmo intervalo? Você pode marcar que não, tá? Marca que não. E agora eu vou criar o meu segundo horário ali. Como assim segundo horário? Fiz minha agenda pela manhã, agora eu vou criar minha agenda na parte da tarde. Eu vou começar meio-dia, vou dar o exemplo aqui às 16. Posso repetir a quantidade de vaga, a mesma coisa. Primeira consulta. Agenda direta sim.
Coloquei os dois horários, venho aqui e salvo no disquete verde. Salvou no disquete verde, o que eu posso fazer aqui para mim que o sistema te oferece para te ajudar? Você não precisa vir no dia 24 e criar a agenda também igual do dia 23, não. E quando você salva, ele te dá a opção aqui de replicar. Ó. Quando eu clicar em replicar, vai perguntar duas coisas, basicamente. Se o tipo que você vai replicar ela é diário ou semanal, ou seja, diário, ele vai replicar a agenda diariamente, de 24, 25, 26, 27, e assim vai até a data que eu informar final aqui. Se eu colocasse semanal, ele ia replicar a minha agenda somente às terças-feiras, até a data final que eu informar aqui. Vou deixar aqui como semanal, como diário mesmo, e vou dar um exemplo, tá? Vou replicar essa agenda até o final do mês que vem. Eu vou dar um OK. Olha que bacana. Ele replicou a mesma agenda do dia 23 para o dia 24, para o dia 25, 26, até a data final que eu coloquei, que foi dia 30. Se eu tentar no mês que vem, vocês vão ver que não tem nenhuma agenda criada. Vou clicar no dia de hoje para eu voltar lá para o dia 23. Então, ou seja, você tem essa opção. Ah, Wallace, eu criei aqui a partir da terça-feira, mas um médico meu, ele faz horário trabalhador às segundas-feiras. Como é que eu faço então? Tranquilo. Você já salvou. Toda vez que eu salvo uma informação e eu quero editar ela, eu venho no lapisinho aqui de editar. Por que eu vou fazer isso? Vamos lá, vou clicar em editar. Tá vendo que só tem um horário de 7 às meio-dia e depois o finalzinho às 16, igual a gente fez? Eu venho aqui em adicionar um outro horário. Marco não novamente. E aqui ó, eu faço o horário trabalhador, que geralmente começa às 17, podendo começar também às 16, porque a da tarde aqui parou às 16, vou colocar 17, até às 19. E a quantidade de paciente que o meu profissional vai atender no horário trabalhador. E aqui eu respeito a mesma coisa, tá? Primeira consulta. Espera aí, pessoal, que mudou aqui para central, perdão, tá? Então vamos lá. Clique em adicionar novamente. Vou marcar não. Colocar 17, final 19, quantidade de vagas ou de pessoas que vai atender no horário trabalhador. Primeira consulta, replico as informações de cima e agenda direta eu marco sim. Feito isso, eu venho e salvo de novo. Bacana. Na segunda-feira do dia 29, nota para vocês verem, tem o horário de 17 a 19. Do dia 30 não tem. Então, como é que eu faço para estar replicando para a próxima segunda-feira? É a mesma coisa, clique em replicar, só que agora eu tenho que marcar semanal, porque ele só faz horário trabalhador nas segundas-feiras. Clico semanal, vou replicar ela até a data final que eu quero, vou replicar até final do mês. Mesmo marcando final do mês, tá? Veja bem para vocês verem, dia 30, ele vai seguir a regra do semanal. Vou dar um OK. Então, bacana. Dia 30, não criou horário trabalhador, vamos para o próximo mês. Dia 6, ele não criou, mas as segundas-feiras ele criou, porque eu marquei a opção semanal. Bacana, pessoal? O vídeo de hoje vai ser somente até aqui mesmo, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição, o telefone está fixado aí na tela. E lembre-se, tá, pessoal? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o suporte. E a gente está sempre à disposição aí. Um forte abraço e até a próxima.